Hoje nós damos início ao livro de Êxodo, Êxodo que significa a saída. Foi a saída do povo hebreu da terra do Egito. Então chegou Israel com toda a sua família, ao todo 70 pessoas. E estava ali já uma numerosa nação, Eles se multiplicaram. Mas infelizmente o tempo passou e eles não se perceberam. De hóspedes, de convidados especiais, se tornaram escravos. Então hoje a gente vai ler o livro de Êxodo. Eu não sei se você sabe, mas os primeiros 5 livros da Bíblia, eles foram escritos por Moisés. Então nós estamos seguindo essa ordem cronológica, da leitura da Bíblia. Inclusive o livro de Jó também foi escrito por Moisés, no meio ali de Canaã, e por isso que nós o incluímos também no meio de Gênesis. Então aqui é Moisés contando toda a história dele, E aí você pode até se perguntar, mas como é possível, Moisés ter tantos detalhes, de tudo que aconteceu? É simples. A ordem de Deus é que aquilo que acontecia, fosse propagado, aquilo fosse passando de geração em geração. Então eram histórias que eram passadas de geração em geração, eram histórias sempre contadas, sempre relembradas. Por isso que a palavra de Deus ela é vida, ela é viva, ela é poderosa, porque conforme nós lemos as histórias, chega a nós o conhecimento delas, é Deus mostrando o poder dele, que ele fez acontecer no passado e que aquilo que ele quer fazer hoje no presente, na nossa vida. Então, o livro de Êxodo, nós vamos ler do 1 ao 3, vamos ver se eu consigo, Mas, de qualquer forma, nós vamos meditar a partir de agora no livro de Êxodo. Vamos pedir a direção? Meu Deus, que o mesmo não venha acontecer conosco. O que aconteceu com o povo que ficou escravizado durante anos ali naquela terra. Eu sei que o Senhor já nos resgatou, mas há tantas outras pessoas que ainda estão vivendo como se estivesse vivendo no Egito, escrava dos vícios, dos pecados, dos erros. Meu Deus, só o Senhor pode mudar a vida destas pessoas, que essa meditação sirva para isso, libertar essas pessoas da opressão do mal para que elas possam te conhecer. Por isso, abre e desperta o nosso entendimento. Amém. O versículo 1, antes, o comentário do bispo diz assim: o livro de Êxodo dá sequência à narrativa de Gênesis, relata o futuro dos descendentes de Jacó no Egito após a morte de José. Além disso, descreve o crescimento dos hebreus, a opressão, o livramento, a passagem pelo deserto, o cuidado divino e, sobretudo, o desejo de Deus em habitar com seu povo. Passaram-se séculos e ainda assim milhões de pessoas continuam acorrentadas a problemas, escravizadas espiritualmente. Para serem livres, é preciso que Deus se manifeste na vida delas. Sem Ele, todo esforço humano para obter a salvação espiritual e física é inútil. Todos aqueles que são libertos e salvos passam a servi-lo. E graças a Deus. Então hoje nós damos início a esse livro que tem muita coisa para se comparar com a nossa vida hoje, Vamos imaginar o seguinte: Israel somos nós. Deus é o que vem para livrar. Jesus é o Moisés dos dias atuais que nos liberta da escravidão. Vamos lá? Versículo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. O comentário até aqui, o 6, do 5 ao 6, de José levou toda a família, um total de 70 pessoas, para o Egito. Nesse tempo, viviam livres, eram prósperos e possuíam direitos, assim como qualquer outro habitante da nação. Esse povo extremamente fecundo
multiplicou-se até chegar a 600.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Com a morte de José, de seus irmãos e do faraó, os hebreus passaram a sofrer toda forma de hostilidade por parte do novo rei egípcio. O faraó que acolheu o povo de Israel, né, junto com a família dele, ele era ipso, quer dizer, era um rei, era um faraó que não era egípcio de raiz, ele era nascido de outra nação e ele conquistou o trono do Egito. Porém, a história conta que um egípcio tomou de volta o trono, né, para ele. Então, quem assumiu o trono foi um verdadeiro egípcio. Claro, toda pessoa nacionalista, ela valoriza a sua raça, a sua nação. Então, automaticamente, ele escravizou os hebreus, até porque eles cresceram muito. Então, eles se tornaram um povo escravo deles, né? E aí o comentário do 7. A estratégia para impedir a multiplicação dos hebreus e uma possível revolta contra o império foi impor o trabalho escravo. Porém, cada vez mais eles cresciam. Hoje, a história se repete com os cristãos. Quanto mais afligidos e injustiçados, mais crescem, porque a aliança com Deus é o que os torna resistentes e vitoriosos, mesmo em meio às duras perseguições. Seguindo para o 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e subamos da terra. É natural. O diabo tem aqueles que são marcados por Deus como inimigos. O nosso inimigo número 1 é Satanás. Se nós estamos com Deus, temos um inimigo declarado. Uma guerra declarada já está armada. Se nós estivermos do lado do diabo, do nosso inimigo, então não há guerra contra ele. Há paz. Então, por isso que quando nós nos convertemos, nós ganhamos um grande inimigo. O seu inimigo não é aquela pessoa que te quer mal. Coitado, ele é mera vítima da ação do mal. Você tem um inimigo muito pior do que essa pessoa. Ele diz assim no 11. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligir com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. O comentário diz assim: Pitom e Ramsés, os hebreus edificaram 2 cidades a Faraó. A primeira, Pitom, localizada na porção nordeste do Egito, era uma cidade armazém que guardava as provisões e os armazenamentos do país. A segunda, Ramsés, localizada no delta do rio Nilo, era uma cidade residência. Em toda a nação do Egito, os hebreus trabalharam e foram afligidos, mas também nela receberam livramento com a chegada do libertador. Seguindo para o 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolo, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. O comentário diz assim: como se ver livre da escravidão espiritual? A tirania de Faraó simboliza o diabo e o mundo, e a escravidão significa o pecado. O povo sobrevivia em um ambiente hostil, subjugado a trabalhos pesados e ainda era humilhado. Assim vive também quem é escravizado pelo mal, representado pelos vícios, prostituição, violência, traumas, doenças e etc. Uma pessoa só pode ser verdadeiramente livre quando, pela fé, entrega a própria vida ao Senhor Jesus. Então, da mesma forma, tantas pessoas vivendo, escravizadas, por exemplo, quando você tem um vício, e esse vício te escraviza nele. Por mais que você sabe que ele faz mal a você, você não consegue vencê-lo. Ele te escraviza, ele te humilha, ele te pisa, Quantas pessoas estão escravizadas por traumas complexos, situações do seu passado? Quantas pessoas estão
escravizadas num relacionamento, num amor. Enfim, são muitas situações que prendem o ser humano. Então, você traduz essa escravidão do povo egípcio para a sua vida. Veja se você não está sendo escravo ainda. Agora no 15, ele diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e a da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Quer dizer, elas temiam a Faraó, o medo que ela tinha deles em relação à vida delas. Mas elas tinham mais temor a Deus. Então elas não fizeram, né, não obedeceram a Faraó. E elas, então, desobedeceram a Faraó. E Faraó tinha o poder de tirar a vida delas. Mas olha o que aconteceu. 18. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Sabe, esse versículo aqui, ele é tão recheado de coisa maravilhosa, né? A resposta de Deus, né? Porque elas temeram a Deus, porque elas respeitaram a Deus. Então, Deus as abençoou, Deus abençoou a casa delas. Veja que forte, né? Elas arriscaram, né? Desobedecendo o Faraó, elas arriscaram a própria vida. Mas elas preferiam morrer do que desobedecer a Deus. Então, assim, a fé verdadeira, a pessoa ela prefere desobedecer o homem do que desobedecer a Deus. Ela prefere desagradar os homens do que desagradar a Deus. Tem pessoas que elas estão mais preocupadas em agradar os demais, né, os outros. E ela esquece que o principal foco tem que ser ela agradar a Deus. E olha que interessante, né? Porque Deus fez bem às parteiras. Deus abençoou elas. Por isso que a Bíblia diz, né, que se alguém serve Jesus, o Pai honrará. Lá no Velho Testamento, em 1 Samuel, ele fala assim: se eu honro os que me honram, e aos que me desprezam serão desmerecidos. Quer dizer, Deus honra. Se você está honrando a Deus com a sua vida, com o seu exemplo, com o seu testemunho, com as suas ofertas, com seus dízimos e etc, etc, é Deus quem vai te abençoar. Aí o comentário do bispo diz assim, ó: Sifrá e Puá, né? E os nomes dela ficaram registrados. Nas escrituras sagradas, o nome de Faraó, o homem mais importante do Egito, não aparece, diferentemente das duas simples parteiras. A conduta delas revelou profundo temor ao Deus eterno, por isso foram honradas por ele. Isto é, além de terem o nome mencionado no texto sagrado, foram contempladas como a família, assim como elas não desperdice a oportunidade de salvar vidas, oferecendo a palavra de Deus aos que caminham em direção da morte. Provérbios 11:30 diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Essa é a importância de você ganhar almas com seu testemunho, com seu exemplo, com a sua vida. E aí termina dizendo: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. O comentário diz assim: outra tentativa. Ao constatar que o decreto às parteiras não havia funcionado, Faraó ordenou que lançasse os bebês do sexo masculino ao rio Nilo. Deus sabia que se não houvesse tamanha perseguição, o povo jamais desejaria sair do Egito e certamente teria se contentado em ficar ali. Aquela situação fazia parte dos planos do Altíssimo para libertar e se reconciliar com Israel. Então, na dificuldade, Deus se manifestou para libertar o povo daquela condição, né? Porque o povo estava acostumado com aquilo. Se não houvesse nenhum problema, né, nenhuma aflição,
eles iam permanecer escravos. Olha, estamos aqui, estamos vivendo, ao menos temos um teto, ao menos temos comida, ao menos estamos vivendo. Então, quando eles se viram naquela dor de perder o filho, né? Então aquilo afligiu eles. Quanto mais aflição, mais eles iam buscar Deus. E também uma segunda coisa, nós vemos o próprio Satanás querendo frustrar os planos de Deus. Porque Deus sabia que iria nascer um homem e ele iria usar esse homem para libertar o povo do Egito, né? Estava chegando o período da libertação do povo. Deus já havia revelado para Abraão que o povo ficaria escravo 400 anos. Então, agora estava chegando a altura da promessa se cumprir, porque ali eles se multiplicaram. Então, agora Deus tinha que tirá-los dali. Não seria fácil, teria que haver uma luta. Então, é isso que agora, a partir de agora, nós vamos ver. Diabo lutando para tentar frustrar os planos de Deus. E a gente vê o mesmo acontecendo até hoje. Quando você busca pela salvação, você vai encontrar o próprio diabo lutando para frustrar o plano de Deus para você. O comentário começa assim do 2. Deus não se esquece de ninguém e nada passa despercebido aos olhos dele. Toda crueldade e humilhação imposta aos hebreus era vista do alto. Assim, em cumprimento à aliança feita com Abraão, Isaque e Israel, o Senhor enviou um libertador. Diante das lutas e dos fracassos enfrentados na vida, muitos chegam a pensar que o Altíssimo não se importa em socorrer o ser humano. No entanto, isto é um engano maligno, pois Deus tem seus olhos fixos e seus braços estendidos para livrar o aflito quando este o invocar, como está em Salmo 72:12. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. O comentário diz assim: Arão e Joquebede, pais de Moisés, eram descendentes da tribo de Levi. Da união deles dependia o futuro da nação de Israel. Naquele tempo, como escravos, os hebreus enfrentavam muitas dificuldades para se casar e ter filhos. Conceber, por exemplo, era um ato de fé devido à perseguição dos algozes para matar os meninos recém-nascidos. Somente a fé proporcionou segurança e coragem para que Arão e Joquebede enfrentassem tamanho perigo. Então, Deus estava para cumprir a promessa dele, mas já percebeu que o ambiente a qual Moisés iria nascer não era o ambiente propício para aquilo acontecer, né? Aí, seguindo para o 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Aí o comentário diz: o libertador nasceu em um momento cruel, quando os bebês meninos estavam designados à morte. Para salvar Moisés, Joquebede colocou nas águas dentro de uma arca de junco. Apesar do perigo, ele não pereceu no Nilo, pois foi amparado no palácio pela princesa do Egito, que o tomou como filho. A atitude corajosa e de fé de Joquebede fez a diferença na vida de Moisés. Fé e coragem deve ter também as mães de hoje, pois um dia todas terão de se desprender dos seus filhos para que esses façam suas escolhas. E caso eles sigam para o Nilo, isto é, para o mundo e seus perigos, elas devem confiar no Altíssimo, pois pela fé eles serão plenamente protegidos. Seguindo agora para o 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. Veja, que fé essa mulher teve, né? Ela tinha que confiar nos planos de Deus, porque os planos do homem era matar as crianças, mas ela preferiu crer nos planos de Deus. Primeiro que ela escondeu durante 3 meses a criança. Imagine o sufoco que ela passou para esconder a criança. E depois, mesmo depois de tudo que ela estava vendo e presenciando naquele tempo, ela foi uma mulher de coragem de colocar a criança no Nilo e mandá-lo rio abaixo, né? Assim também é você que precisa confiar nos planos de Deus quando você entrega seu familiar nas mãos de Deus. Você crê que Deus vai fazer a obra dele, porque às vezes no primeiro sinal de dificuldade, de problemas, de lutas,
Você, como mãe, quer socorrer o seu filho e livrá-lo daquela situação. Mas e se aquela situação foi permitida por Deus para livrar e para salvar a alma do seu familiar? Então, aprenda a confiar nos planos de Deus. Aprenda a depender de Deus, né? Depender de Deus é você, às vezes, ver o problema acontecer e você confiar que tudo vai fazer parte do plano de Deus para a salvação sua, em primeiro lugar, e também do seu familiar. O comentário do 3 diz, arca de juncos. Aquela arca, também conhecida como cesto, serviu de proteção para Moisés. No passado, uma arca de proporções muito maiores também protegeu Noé e sua família. A que foi usada pelo libertador tinha as frestas revestidas de betume para impedi-la de afundar. O betume representa as atitudes de fé e a obediência à palavra de Deus. Isto é, sem esse revestimento espiritual, ficamos expostos ao mal e sujeitos aos sofrimentos impostos por ele. Seguindo para o 4. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada para que a tomou. E abrindo-o, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele. E disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias que cria esse menino para ti. Veja, tem gente que fala assim, poxa, mas que coincidência. Olha, eu não acredito em coincidência. Eu creio em Jesuscidência, providência de Deus. É isso que eu vejo aqui. Foi Deus quem criou a oportunidade para aquilo acontecer. E aí, o comentário diz assim, a ousadia de Miriam, a irmã de Moisés, não perdeu a oportunidade de sugerir à filha de Faraó que a própria mãe criasse um menino. Se não fosse por essa atitude, certamente Moisés não teria recebido ainda criança os ensinamentos do Deus de seus pais. No entanto, quantas pessoas têm perdido chances na vida por falta de iniciativa? Esperam que do alto caiam bênçãos, mas não se movem para conquistá-las. Por não agirem a fé e viverem acomodadas, vem o tempo passar e a vida permanecer estagnada. Seguindo para o 8. E a filha de Faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Comentário, era para Moisés ter morrido ou, no mínimo, se tornado mais um escravo. Mas a fé de sua mãe mudou o destino dele. Joquebede teve o privilégio de educá-lo e ainda recebeu salário para isto. Isto é, os egípcios pagaram uma escrava para cuidar do próprio filho, o qual se tornaria não apenas o sustentador de sua família, mas também o libertador da sua nação. Assim, Joquebede não desperdiçou nenhum dia com ele. Ao contrário, lhe passou o espírito da fé e o temor pelo Deus de Israel até o momento de devolvê-lo à filha de Faraó. O diabo intentava o mal, mas os planos dele cooperaram ainda mais para a libertação dos hebreus. Então, nada pode impedir os planos de Deus de acontecerem na vida daqueles que são de Deus. Qual é o seu trabalho? Manter a sua fé e a boa consciência. Quer dizer, a mãe dele, a mãe do próprio menino criou ele ainda com salário. Olha só, Deus supre todas as necessidades. Quer dizer, não vai faltar nada. No 10, e quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. No comentário diz, assim que Joquebede devolveu Moisés, ele passou a ser educado pela filha de Faraó. Ele foi instruído em toda a sabedoria do Egito, nação mais poderosa da época. O Altíssimo usou os próprios recursos egípcios para preparar o servo dele e responder ao clamor dos filhos de Israel. O 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. O comentário diz assim, Moisés viveu cerca de 40 anos no palácio,
conquistando autoridade e reputação diante dos egípcios. Tinha uma posição privilegiada, pois era um hebreu livre, com regalias em todo o Egito. Porém, não conhecia o Todo-Poderoso. Moisés teve o chamado despertado quando manifestou revolta ante a escravidão do povo dele. Seguindo para o 12. E olhou a um e outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. O comentário. Olhou a um e outro lado. A falta de testemunhas e as possíveis justificativas para um erro tão não significam que ele ficará encoberto impune. O que é feito impulsivamente e às escondidas pode trazer danos profundos à vida e à alma. Quer dizer, Moisés não precisaria ter tido essa atitude, mas o impulso, da juventude, das emoções, levou ele a essa atitude. Agora no 13. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então, o problema aqui é que Moisés, ele cometeu uma alta traição contra o Egito. Ele matou um egípcio. Então, por exemplo, o povo escravo não era considerado gente. Por exemplo, a ordem que Faraó deu para matar as crianças, Ele não pensou, são mães, vão sentir falta das suas crianças, vão sentir a dor de perder eles. Ele não estava nem preocupado. Normalmente, aqueles que pensam ser maiores, eles não se colocam no lugar dos outros. Eles pensam que eles são deuses, Então, eles pouco se importam com aqueles que são desmerecidos. E aí, o comentário diz assim: a origem hebreia de Moisés estava no sangue dele. Ao ver as injustiças cometidas pelos feitores egípcios contra os hebreus, ele reagiu para defendê-los. Essa atitude decretou o fim como príncipe do Egito, pois foi obrigado a fugir para o deserto. Ali Moisés seria espiritualmente preparado para salvar o próprio povo. Aquela injusta escravidão terminaria não pela força física, e sim pela ação divina. Eu vou parar nesse versículo 15 e amanhã nós vamos dar continuidade, Porque agora começa de fato a história primeiro de Moisés, porque primeiro Deus precisava preparar o seu libertador, Ele primeiro nasceu numa situação muito conturbada, difícil, mas a mãe de muita fé fez o que fez, salvou ele. Ele foi educado, então ele teve do melhor. Tanto é que lá no livro de Hebreus, ele fala que Moisés rejeitou, o palácio, rejeitou ser um dos herdeiros, um dos que iriam assentar-se no trono como faraó. Ele rejeitou muita coisa, ele rejeitou tudo de bom do Egito e fugiu, Mas havia um propósito para tudo isso. Deus tinha um plano para ele. Então, agora, o que nós vamos ver? Deus preparando Moisés para se tornar aquilo que Deus queria que ele se tornasse. Quando você se entrega para Deus, você se submete aos planos de Deus. Às vezes você tem plano, eu quero casar, quero viajar, quero fazer tal curso, eu quero estudar, quero ser isso, quero ser aquilo. São os seus planos. Mas você já parou para perguntar quais são os planos de Deus para você? Porque talvez os planos dele para você sejam outros. Então está na hora de você se submeter aos planos de Deus. Moisés sofreu, teve que sofrer, chegou lá embaixo, no fundo, para poder conhecer o Deus de Israel. Espero que até aqui Deus, o Espírito Santo, tenha falado com você. E se você tem gostado, manda esse link, esse vídeo para alguém, dê o seu gosto, tá bom? Que Deus continue te iluminando. Fique bem.